Agora, para nós finalizarmos, vamos realizar história. E em história hoje, nós vamos fazer também como se fosse um resumo. Só que aí, para nós, aparece o que você aprendeu. Então, nós vamos ver o que nós aprendemos nessa unidade. Nós não estamos vendo a história da influência da alimentação no nosso país. Então, por isso que o Tia Daiane colocou esse globo aí representando o país, porque são vários países que são representados aqui, que influenciaram na nossa alimentação, não é? Por isso que a Tia Daiane colocou esse mapa mundi aí, esse globo. Olha só, o que você aprendeu nessas unidades em história? Nós aprendemos que os indígenas cultivavam alguns alimentos, coletavam frutos e sementes, caçavam e pescavam. Ou seja, os índios eles viviam daquilo que eles tinham lá onde eles viviam, no caso, né? Então eles colhiam a mandioca e faziam comidas com essa mandioca. Eles tinham castanhas, eles pegavam frutas como caju, goiaba. Então o que acontecia? Eles caçavam bichos, eles pescavam os peixes da maneira deles. Não era igual a gente que pesca com anzol. Eles faziam lança para pegar. Olha só, se no anzol já é difícil, imagine na lança. Só que para eles lá, ó, super fácil, super tranquilo. Para eles era tranquilíssimo pescar dessa maneira. Então essa era a forma que os índios se alimentavam, né? A maneira que eles se alimentavam, os alimentos com que eles se alimentavam. Eles faziam essa coleta de frutos, de sementes, caçavam, pescavam, então dessa maneira que eles alimentavam. Então essa foi a primeira parte em que nós aprendemos, tá bom? Em segundo, então vamos lá. Lembra que a Tia Daiane falou da influência? Olha só o que está escrito. Além dos indígenas, dos portugueses e dos africanos, outros povos como espanhóis, italianos, japoneses, alemães, libaneses e etc. trouxeram consigo seus hábitos alimentares. Olha só, lembra da linguiça que é influência dos alemães? Lembra do sushi que é influência dos japoneses? Lembra do macarrão que é influência dos italianos? Então, olha só, a nossa alimentação aqui do Brasil, ela não tem uma coisa em si específica. Por exemplo, lá na Itália é mais o macarrão. Lá no Japão, mais o sushi. Lá na Alemanha, mais a linguiça ou a salsicha. Aqui é uma variedade. Por quê? Porque quando o nosso Brasil foi descoberto, então vieram todos esses pessoais lá os indígenas que já estavam aqui, os pessoal que veio de Portugal, da África, da Espanha, da Itália, do Japão, da Alemanha, do Líbano. Então, todas essas pessoas trouxeram um pouco da sua influência, ou seja, fazendo com que o nosso cardápio aqui no Brasil seja bastante variado. Não tem uma específica assim que seja do Brasil, né? Lógico que mais pra frente vai surgir algumas coisas que nasceram aqui, mas em questão de influência é várias influências. E por ter essas várias influências, existem vários tipos de cardápio, né? Não um em si específico. Olha só, também foi destacado que a mandioca é um ingrediente típico do Brasil e está presente em diversos pratos, seja eles doces ou seja ele salgado. Lembra que a Tia Daiane falou que sofreu várias influências, mas lembra que os indígenas faziam o quê? Colhiam o quê? Mandioca para se alimentar. Então, a mandioca é considerado um ingrediente típico do nosso Brasil. Aí, olha aí o exemplo da mandioca. Aí ele também está falando que essa mandioca nós fazemos tantos pratos doces como salgados. Eu coloquei um de cada na verdade, mas tem vários. Por exemplo, coxinha de mandioca. Quem aí já comeu coxinha de mandioca? Minha mãe faz uma coxinha de mandioca, gente, que deu até vontade de estar em sala de aula para levar para vocês comerem, sabia? Nossa, ia ser maravilhoso. Mas isso não impede da gente fazer mais pra frente, né? Pra gente não deixar passar em branco. Então, esse é um tipo de comida salgada que nós fazemos com a mandioca.
Coxinha de mandioca, delícia, com recheio de frango, então, Jesus! E um prato doce, esse bolo de mané pelado. Todo mundo aí já conhece mané pelado? Gente, que maravilha! Muito maravilhoso mané pelado, aquela coisa gostosa de doce. E tudo também feito o quê? Pela mandioca. Tanto a coxinha, a massa em si da coxinha é feita pela mandioca. Pra gente fazer esse bolo de mané pelado, nós utilizamos também o quê? A mandioca. Tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido, absorvido todo esse processo, desde a alimentação dos indígenas, desde a alimentação do Brasil. Lembra também que nós destacamos alguns estados aqui, algumas regiões, demonstrando que tipo de alimento que eles consomem, né, aqui no Brasil, tá bom? Espero que esteja tudo fresquinho aí na memória de vocês para facilitar vocês na resolução dessas atividades, tá bom? Então, até a próxima. Beijinhos para vocês. Abraços para vocês. E amo vocês. Beijo, amores. Tchau, tchau.